Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom dia, Lorena. Bom dia, Kaique. Bom dia, Igor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor. Shalom. Bom dia. Tamo junto. Deixa eu ajustar esse trem aqui, você que é profissional de live, eu não sou não. Sou nada, quem sou eu? Eu sou profissional de acordar depois das 8. Cara, eu vi você ontem aqui, eu falei, rapaz, que bênção. Aí eu falei assim, pastor, o dia que der pra você, tá aqui. Ele falou assim, amanhã dá pra mim, tô disponível. Eu falei, cara, mas você vai acordar às 7 horas? Você sabe que terça-feira a gente tem uma reunião com os pastores, né, do Projeto Vida. Verdade, Toda verdade. sexta-feira, toda terça-feira, 6h30. E aí eu tinha acabado, né, tinha acabado essa reunião e eu falei, poxa, já vou entrar para assistir minha pílula de devocional do dia. Já deu certo, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você vê na Pastor, cara, né, que a pessoa tem um que acorda cedo, que é você, e a minha que é inchada, que se eu não tiver um café, não tem não jeito. é. Tô aqui no café também, né? Mas eu sou daquele cara do dia. Mas também você, cara, você produz o dia inteiro, né? É, Madrugada, noite. Claro. isso é verdade. Pastor, quebra tudo e deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te Glória a usar. Deus, cara. Seja a boca de Deus na Você- nossa vida hoje. Amém. Você sabe, Rafa, que quando a gente estava conversando e você tinha me falado para poder vir, eu venho assistindo as lives, né? Algumas eu tento assistir, eu às vezes fico um pedacinho, às vezes a Roberta, às vezes no celular dela e tal. E eu fiquei, quando você estava falando sobre propósito, eu estava revisitando alguns arquivos meus aqui. E, cara, eu achei um arquivo. Eu gosto muito de escrever. Sou um cara que eu adoro escrever. É uma das formas que me ajuda a condensar o que Deus falou comigo e também botar para fora, às vezes, uma coisa que eu estou sentindo. No momento que eu passei com a Roberta, a gente perdeu um bebê, enfim. A escrita foi uma ferramenta que me ajudou muito a ter um certo refúgio, sabe? E aí fui revisitando os arquivos, cara. Eu achei um arquivo meu aqui de 2018, cara, Uau, 20 de maio de 2018. uau. Foi uma palavra que eu preparei para algum momento, que eu não lembro qual, mas eu fui pregar em algum lugar, eu de fato não sei aonde, mas eu revisitei eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E, cara, muita coisa do que eu vi nesse arquivo está se tornando muito mais latente hoje do que o que era antes. Uau. E por isso eu falei, cara, deixa eu tentar ser edificado pelo Senhor de novo através disso. E aí, cara, esse, esse arquivo era um arquivo pequenininho e eu fui escrevendo de novo, e em cima dele ele virou um arquivo novo. E esse arquivo ele é sobre compartilhar. Você está falando muito sobre propósito, e de fato, cada pessoa no mundo ela tem um propósito distinto na Terra. O Senhor ele nos chama para a gente exercer um papel. Os judeus têm um entendimento que eu acho muito legal, que cada criança nova que nasce no mundo é um conhecimento novo no mundo que nasceu. Porque talvez o mundo não seria abençoado com o conhecimento que aquela criança Uau. teve. E esse é um entendimento que eu acho muito Uma legal. chave Então poderosa. é o propósito daquela pessoa. Ela nasceu por um motivo. E o que eu acho que estava perguntando para Deus, falei, Senhor, qual seria talvez então o meu propósito? E essa é uma pergunta que eu me faço há muitos anos. E eu revisitando isso aqui, eu falei, poxa Deus, que bom que eu descobri qual era o meu propósito lá atrás e eu tenho andado sobre ele, Glória a que é Deus. compartilhar. O meu propósito de vida, cara, é compartilhar. Eu não tenho outro propósito senão esse. Às vezes a gente acha que o propósito de vida, ele é meio que uma meta do crente, por exemplo. A meta do crente, quando o crente ficar um crente muito bom, ele vai ser reconhecido talvez como um pastor, ou ele vai ter algum cargo eclesiástico, ele vai ter algum brevet sabe, tipo uma patente em algum momento. Só que a grande verdade é que o Senhor não chamou a gente para ser ah, uma pessoa que é só reconhecida ah, do mundo natural. O Senhor chamou a gente para desempenhar um papel no mundo que só nós poderíamos desempenhar. Eu conversava esses dias com um discípulo, eu falei, cara,
Às vezes seu chamado é para ser um bom pai, cara. Às vezes seu propósito de vida é ser um bom pai. Você tem suas filhas, cara, e pode ser que através de você ser um bom pai, os amigos das suas filhas, as pessoas que veem você sendo um bom pai, vai falar assim, cara, ainda tem solução para paternidade. Ainda tem solução para o que, poxa, quantas pessoas não tiveram um relacionamento sustentável com o pai, né? Eu falei para ele, falei, bicho, às vezes o seu propósito de vida é ser um bom pai. E o meu é compartilhar. E aí, cara, um texto que me chama muita atenção é o texto de João 4, que fala da mulher no poço pegando água, meio-dia, e Jesus vai e se depara com ela. Para quem não conhece muito bem a história, é uma história que Jesus está num lugar que ele não deveria estar, que é Samaria, e ele, num horário que geralmente não era o horário que ficava na rua, porque era um horário muito quente, meio-dia é um horário quente pra caramba no Oriente Médio. E Jesus está na beira de um poço e ele vai para lá para cumprir um propósito, que é encontrar com uma mulher, que era uma mulher que estava fugindo da sociedade, era uma mulher que estava fugindo de si mesma, era uma mulher que estava fugindo dos olhares das pessoas, porque o horário que as mulheres iam buscar água na fonte era de manhã. E ela foi meio-dia, porque ela tinha um monte de problema no casamento, ela tinha um monte de problema na vida dela, e ela era uma mulher toda errada. A real é aquela que a sociedade fala, "Pô, essa mulher é toda errada." Cara, era a vida dela, era o que ela pôde fazer com a vida dela, foi aquilo. E Jesus não foi mais uma das pessoas que falaram, cara, essa mulher tá toda errada. Jesus falou assim, tem alguma coisa nessa mulher, tem um propósito dentro dela, que é um propósito que precisa só ser descoberto. Essa mulher só não está vivendo o propósito de vida dela, porque às vezes ninguém ainda descobriu, ninguém ainda revelou para ela isso. E ele pensando, né, cara, eu sou Jesus, tem ninguém melhor para dizer para a pessoa qual é o propósito dela do que eu, Jesus disse, pensou, né? E aí Jesus bate um papo com essa mulher e tal, e eu acho isso muito legal, porque o papo que ele teve com ela foi um papo muito franco. Ela estava querendo pedir uma coisa para Jesus, e Jesus estava querendo devolver outra coisa para ela. Ela perguntava para Jesus assim, cara, mas aonde é que eu vou adorar? Onde é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou fazer aquilo? E é por aí que eu quero evidenciar essa coisa do propósito. Porque o nosso propósito principal é adorar a Deus dentro do desígnio que ele nos deu. E Jesus, Sim. ele não queria, porque essa mulher ela estava preocupada com a forma da adoração dela. Essa mulher estava preocupada, poxa, eu adoro a Deus em tal lugar ou em tal lugar? Eu adoro a Deus assim ou assado? E Jesus fala, cara, eu estou procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher era o seguinte, cara, eu tô procurando pessoas que nasceram para fazer uma coisa e elas estão fazendo. Eu estou procurando pessoas que eu criei para fazer uma coisa e elas estão fazendo o que eu criei elas para fazer. Pouco me importa onde você está fazendo isso. Pouco me importa a forma que você está fazendo isso. O que me importa é que se você está cumprindo o propósito que eu criei você para fazer. E aquela mulher, ela tem ela fica com a mente explodida, porque quando Jesus ele fala isso para ela, essa mulher fala, então peraí, então todos os problemas que eu estou vivendo, todas as situações que eu me enfiei ao longo da minha vida, essa mulher teve 5 maridos, e o que ela eu falo, teve 5 e o que ela estava não era dela. Essa mulher estava enrolada com 6 caras diferentes. E Jesus fala assim, falou, cara, então essa mulher fala assim, cara, então peraí, tudo que eu, tudo, essa lama que eu me enfiei até hoje, ela, eu posso sair disso se eu viver o meu propósito, se eu viver que o Senhor quis que eu vivesse. Aí Jesus vai falar, cara, é claro que sim. Se você quiser, eu te dou a água da vida. E aí, cara, essa mulher fala, meu Deus, ela chega num momento da vida dela que ela fala assim, então agora está resolvido. E o mais interessante é o que ela fez daí para frente, que foi aonde eu me relacionei com essa história. Essa mulher, ela não conseguia se conter, Rafa. Ela teve uma experiência tão libertadora com Jesus que ela saiu desembestada pela cidade dela, aquela Samaria. E ela saiu falando para a família, para os amigos. Ela falou, cara, vocês não têm ideia do que eu acabei de viver. Vocês não têm ideia do que eu vi. Vocês não têm ideia do que eu ouvi.
Vocês não têm ideia do que aconteceu comigo agora. E ela falou, cara, eu não tô me contendo. E desse dia em diante, essa mulher começou a cumprir o propósito dela, que era um só, era compartilhar o que ela tinha vivido com outras pessoas. Uau. E isso, cara, é o nosso propósito de vida. A gente nasceu para isso. A gente não nasceu para ter coisas independentes e experiências próprias. A gente, porque senão Deus, não é que Deus para. Acho que a questão não é nem essa. Mas de verdade, vamos parar para pensar de forma extremamente racional aqui. Se eu posso fazer alguma coisa para você, que você pode espalhar para outras pessoas e contagiar outras pessoas, ou eu faço uma coisa na vida de outra pessoa que vai ficar só para ela aquilo ali, vou fazer na vida de quem? De quem vai falar para o máximo de pessoas. Cara, esse é a meta. O Senhor ele também tem essa intenção conosco. E é legal porque quando eu estava revisitando esse arquivo, depois eu acho que eu estava falando para adolescentes na rampa, se eu não me engano, cara. Foi algo parecido com isso. E eu estava falando para eles que nessa minha caminhada cristã, nessa minha caminhada com Jesus, eu já tentei me encaixar em diversos ministérios da igreja, né? Eu já fui. E você não pode rir muito, mas pode rir pouco. Eu já, eu já Já fui assim fui. também. Quando Já eu era fui tudo, né? Fui fora, foi criança, fora, foi fora. quando eu era criança, cara, até do Ministério de Dança eu já fui. Você imagina Será que o Marcelo é, tá na eu era- live aí pra gravar isso aí? eu fui o que abriu o caminho para o seu ministério lá. Cara, mas E, assim, cara, a gente só ó, descobre o eu nosso já fui propósito, né? Cara, na caminhada, fazendo. As pessoas têm um grande problema que acham que tentando, sentado Rafa. vai acontecer. A gente precisa estar fazendo, caminhando, em busca do Você tem que estar propósito que executando. fica pra trás. Isso aí. E o que eu comecei a perceber é que, olha, eu já fui do Ministério de Dança, eu já fui do Ministério de Teatro, eu já fui de todos os ministérios de uma igreja. Só que eu chegava uma hora que precisava de mim em outro lugar, eu ia. 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 Lucas, isso é certo ou errado? Não é certo nem errado, isso é o que aconteceu. Só que no dia que eu descobri que eu tinha um dom de condensar as coisas que eu tinha visto, ouvido e Mostrar o vivido. No dia que eu descobri que esse era o meu dom de, de viver uma experiência, de viver uma situação e falar para alguém sobre o que eu tinha vivido, eu falei, Senhor, agora eu achei meu propósito. top. Então, a partir desse dia, eu comecei a querer viver mais coisas com Deus. Porque se eu tinha esse dom de compartilhar as coisas que eu vivia, cara, eu quero viver mais coisas com Deus para eu compartilhar mais coisas do que Deus tem feito. Eu quero conhecer Top. mais a Bíblia, por quê? Porque eu quero compartilhar mais coisas do que a Bíblia diz. Porque se eu descobrir que esse é o meu chamado, e, cara, esse não é um chamado específico para mim, esse é um chamado específico para todos. Porque a Bíblia é muito clara. E o problema é que não é só a Bíblia que é clara, o problema foi quem que disse a frase. Verdade. Jesus, quando está subindo aos céus, ele fala, cara, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os meus mandamentos que hoje te ordeno, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, foi o próprio Jesus que disse. Cara, e às vezes a gente fica procurando os nossos propósitos numa palestra do coach que tá numa live, que agora, essa hora é a live dos coaches já até acabou, porque 4h50 da manhã eu não tenho nem É, paciência com um negócio dele. Lucas, você acha que eu não posso ir no coach? Cara, vai no coach, vai onde você quiser, não tem problema nenhum. Mas também não ignora o manual nosso, cara, que é a Bíblia. aí, Não ignora, porque o negócio, cara, Jesus já escreveu isso, cara. tá tudo ali. Ele mesmo já falou. Então, às vezes a gente, eu tenho um monte de livro aqui, cara. E eu tenho livro sobre tudo, Rafa. Eu tenho livro de tudo. Mas os mais interessantes são livros sobre Jesus, cara. São livros sobre a Bíblia, são livros
Pô, Lucas, então você não lê outras coisas? Eu leio várias. Mas só que o nosso propósito de vida, cara, se a gente procurar direitinho, ele tá num livro só. E o livro nem é tão grande assim. Dá para você ler É, e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. E quanto mais você estuda um negócio, mais você não fica bom nisso. isso aí. E é Top. isso, cara. O nosso propósito de vida, é, ele nada mais é do que dividir o que o Senhor fez na nossa vida com outras pessoas. Porque de verdade, o que tem pessoas, cara, e isso eu vejo no meu dia a dia. Tem situações que para mim, poxa, foram difíceis de passar na vida, tem situações, mas graças a Deus a gente passou. Assim como todo mundo tem histórias de superação, né? Todos nós temos algum momento que a gente estava mal e por um milagre de Deus, ou por uma oração de alguém, ou pela nossa própria busca mesmo, que a gente foi, buscou ao Senhor e tal, e a gente conseguiu superar esses momentos. Mas essas histórias são histórias de verdade. A gente tá num mundo muito fictício. Se você rolar para o lado aqui no botãozinho do Instagram, provavelmente vai aparecer alguém que está vivendo num mundo fictício. Provavelmente tem alguém tentando te forçar a viver alguma coisa que não é a sua vida. Tem alguém falando que você pode comprar um carro de R$ 1 milhão daqui a uma semana se você jogar no Tigrinho. Cara, calma, Eu calma. vi uma pastora falando esses dias, cara, é o novo devorador, né, cara? E as É pessoas o vão nessa novo na devorador. nova facilidade, as pessoas estão, cara, querendo facilitar, querendo antecipar, pular etapas, pular processo. Cara, só que a gente precisa, cara, é o processo que vai nos fortalecer para a gente viver o propósito, né? O processo que nos fortalece para viver a promessa do Senhor. E as pessoas querem pular essa etapa. É no Cara, processo que a gente encontra o propósito. As pessoas estão querendo pular etapa é pular. muito ruim, cara. E essa questão que você falou do Instagram, cara, eu tenho visto muito, e ontem eu vi até o pastor falando, que as pessoas hoje em dia elas pegam o celular, cara, e dá um bom dia, não sei o que dia maravilhoso, não sei. Cara, mas quando ela desliga aqueles stories ali, cara, o dia dela tá mal, ela tá arrebentada por dentro, tá querendo se matar, tá querendo se suicidar, e as pessoas só olham aquele momento ali todo dia, todo dia, todo dia, só aquilo ali, e querem viver uma vida ali, ou seja, elas querem se comparar, elas querem achar o propósito dela nas outras pessoas, elas querem achar o propósito delas se comparando, e aí a gente tenta ser igual às pessoas. E aí foi que você começou falando, cara, o nosso propósito está em sermos nós, quem o Senhor nos criou. Ele colocou algo de propósito em nós, diferente dos outros, para cumprir um propósito na Terra. Então, o Senhor nos fez de Até, propósito para um propósito distinto. exato, cara, porque se a gente. E aí, cara, eu fico pensando que Deus te deu um dom. Todo mundo tem um dom. E a gente tem escola de dons na igreja e tal, e eu tenho uma maneira de você começar a querer identificar o que você é. Lógico que eles vão falar de forma muito mais aprofundada do que isso. Mas sabe aquela coisa que todo mundo te chama para fazer e que você fala assim, cara, não é possível que essa pessoa não sabe fazer isso, mas todo mundo te chama para fazer. Esse provavelmente é seu dom, sabe? É, tipo, cara, pô, cara, faz uma oração aqui no aniversário. Cara, pô, não Às é vezes possível, cara, que você não consegue a fazer gente não oração. sabe, né? Às vezes a gente não sabe qual nós somos, mas as pessoas já estão enxergando na gente. Todo mundo vê, cara, todo mundo sabe. É só você ter um pouquinho de atenção e falar assim, cara, é, começa a pensar no que tem acontecido na sua vida. E aí você para pensar o seguinte: o dom, ele é só o meio, ele não é a finalidade. A finalidade é você compartilhar o que Deus tem feito na sua vida através do seu dom, porque isso vai ser natural. Porque no fim das contas, cara, tudo que a gente tem, Rafa, são histórias. A gente tem a nossa história de vida, a gente tem a história de vida das pessoas do que vivem ao nosso lado. E se a gente começa a pensar que, eu tenho que ser, cara, você tem que ser quem você é, porque tem histórias que só você vai viver, e se você não for quem você é, você vai perder essas histórias. E você vai perder seu propósito. Se eu fico querendo ser igual o coach lá não sei da onde, ou se eu fico querendo ser igual os caras marombeiro, bombadão, não sei o quê, cara, eu vou perder a história, Rafa. Eu vou perder a Verdade. história de vida. Lucas, eu vou perder, cara. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu sou o cara de sentar na mesa para comer e na mesa comendo eu consigo falar de Jesus, na mesa comendo eu falo sobre. É ou não é? Você Verdade. sempre está na mesa comendo comigo. Sempre. Você imagina, cara, se eu fosse
Eu tô falando sério. Você imagina se eu fosse esses caras que comem marmitinha o tempo inteiro só porque eu vi o maluco na internet fazendo esse tipo de coisa? Quantos tempos e quantas conversas e quantos bate-papos a gente perderia só porque eu tô comendo a marmitinha minha fit com ovo cozido? Pô, É, cara, eu sei que pode ser um exemplo esdrúxulo, mas a sim. verdade é que quando a gente não vive as coisas que o Senhor quer que a gente viva, se eu vivo uma vida moldada ao padrão de outra pessoa, eu perco o potencial de desenvolver a minha própria história. E a minha história, a minha vida, o que aconteceu comigo, como o Senhor me livrou, às vezes de mim mesmo. O Senhor me livrou dos meus vícios, das minhas vontades, das minhas fraquezas. Como Ele pegou as minhas fraquezas e transformou em algo produtivo, em algo poderoso, essa é a história que vai liberar a vida de alguém. Porque aquela mulher lá que estava no poço bebendo água meio-dia, o que, o que foi tão legal na história dela é porque quando ela falou, todo mundo sabia que aquela mulher era a mulher que tinha se enfiado com 5 homens diferentes e o que ela estava não era dela, mas se ela teve aquele encontro, quem dirá os outros? E aí a história fez diferença, porque eu posso falar sobre N coisas, mas as coisas só vão dar certo se forem da minha história, cara, da minha vida. E o nosso propósito de vida, Rafa, eu acho que é compartilhar, cara. É compartilhar o que Deus tem feito, é compartilhar o que Deus está fazendo, é compartilhar o que Ele quer fazer, é compartilhar o que Ele fez. Porque às vezes a gente acha que não, mas, cara, na nossa vida acontecem tantas coisas bacanas que podem ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, ontem eu fui numa reunião de trabalho e aí eu fui levar um, um grupo de pessoas na nossa igreja. Estou trabalhando uma parte do tempo lá. E aí eu fui levar um grupo de pessoas lá para fazer um trabalho, fazer um orçamento. Olha que loucura, fazer um orçamento. E nisso fui mostrar a estrutura da igreja, o que a igreja fazia. E aí cara, os caras saíram de lá assim, ó, chocado. Eles falaram, eu não tinha ideia, eu passo aqui sempre, mas eu não tinha ideia de que vocês atendiam tantas pessoas e de que vocês faziam tanta coisa e de que a igreja se movimentava nesse sentido. Só que se a gente não fizesse, não tinha o que falar. Se a gente Verdade, não tivesse verdade. feito, a gente poderia fazer um discurso lindo e tal, mas ia ser vazio, ia chegar no dia seguinte e não ia acontecer. E legal que a gente estava lá e estava acontecendo. Estava acontecendo. Uau. E o que rolou com essa mulher foi isso, cara. Quando ela chegou para falar para as pessoas, porque o texto de João 4 vai dizer a respeito disso, vai dizer que ela foi contar para os parentes, para a família, em Samaria e tudo mais, falou, ela falou de um negócio que estava acontecendo naquele momento. Porque ela saiu do poço, foi o prazo dela chegar do poço até a cidade, cara. E aquilo tudo estava borbulhando na vida dela. Ela ainda não tinha todas as respostas, ela não conhecia Jesus por completo, ela não sabia sobre Apocalipse, ela não sabia o final dos tempos, ela não sabia, cara, ela ainda não tinha. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter um conhecimento muito grande da Bíblia para falar. Mas não é, cara. Você tem que falar o que você está vivendo. Ah, mas eu ainda não sei, eu conheço pouco sobre a Bíblia. Cara, fala o que Deus está fazendo na sua vida. Porque era o que aquela mulher não abriu a Bíblia, ela não abriu nenhum texto. Ela era mulher, cara, em Samaria. Que dia que uma mulher em Samaria ia ter acesso à Torá para falar sobre, olha, eu quero citar um texto da Torá para você. Cara, essa mulher falou do encontro que ela teve com Jesus e isso era suficiente para ela. E Uau. aí ela foi se aprofundar. Isso ela foi procurar, mas ela não negligenciou o fato de que ela viveu uma experiência muito boa com Deus e ela queria que as outras pessoas também vivessem. Então eu tenho certeza que foi só por isso que ela entrou no hall de histórias da Bíblia. Porque se ela tivesse tido o mesmo encontro com Jesus, a mesma conversa com Jesus, a mesmíssima coisa, e ela não tivesse. A nossa live caiu. Tava tão poderosa que a live caiu. Vai chegando aí, vai compartilhando com as pessoas.
Vamos voltar aqui, vamos esperar o nosso pastor voltar. Uau! Pastor, pega aí a solicitação de novo aí. A live estava tão forte, tão poderosa que a live caiu. É tanto poder de Deus. Cara, é tanto poder de Deus que a conexão da Terra não aguentou a conexão dos céus. Mas já salvei lá, depois eu junto tudo pra gente fazer uma Cara, só. Cara, então tá bom. Cara, mas eu acho que é isso, assim, no momento que essa mulher entendeu que ela só entrou ela só entrou no hall da Bíblia por isso, cara. Porque ela quis compartilhar. E aí ela virou uma mulher notável, aí ela virou uma mulher que entrou para a história. Ela entrou, porque a história dela era bonita e precisava chegar até o dia de hoje, sabe? E no final, cara, o Rafa, eu acredito que tudo que Deus ele faz conosco é sempre para que a gente para que a gente aprenda a depender dele em primeiro lugar, mas ele quer ver o que que a gente vai fazer com as coisas que ele nos deu. E quanto mais a gente escoa, quanto mais a gente escoa, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente fala, mas fala a verdade também, a gente não fica inventando moda. sim, sim, A sim. gente fala a verdade, mais ele nos abençoa, porque é sinal de que a gente se torna um veículo de informação. É como se a gente virasse um canal de obras, as palavras, ele quer transformar a gente num outdoor mesmo do que ele, do que ele pode fazer na vida de alguém. Cara, você falando sobre compartilhar, né? E quando a gente para olhar a Bíblia, cara, é agradecer a Deus pelos discípulos, né, que escreveram, pelos profetas que compartilharam, né? Exatamente. Escreveram, compartilharam. E é justamente isso, cara, uma chave, né? Tá virando aqui. As pessoas, muitos são chamados, né? É. Mas, cara, poucos são disponíveis. Ontem eu refletindo sobre aquela parábola do casamento que, né, manda se chamar, aí chega um, eu acabei de comprar um campo, acabei de comprar uma fazenda, não estou disponível. Acabei de casar e não estou disponível. Aí Deus vai lá e começa, então vai lá e chama os mendigos, chama as prostitutas, chama os que estão disponíveis. E às vezes a gente questiona assim, Senhor, mas eu estou querendo isso, mas quando chega a bênção a gente não está disponível. Então, ou seja, às vezes a gente quer algo do Senhor, mas a gente não está disponível totalmente ali. E, cara, essa questão de compartilhar, cara, eu preciso estar disponível. Precisa. Você está falando da questão do passado, cara. Muita gente acha que o passado ele precisa ser apagado. Não. O Senhor ele quer nos curar do nosso passado para que o nosso passado cure outras pessoas. Mas eu preciso estar disponível, estar curado para me compartilhar o meu passado e para que outras pessoas sejam curadas. Cara, Cara, isso é tanto de muito forte para pessoas, questão dessa. tanto que de pessoas que a gente percebe que elas estão, elas só estão querendo, porque as histórias são meio que as mesmas, né, Rafa? Todo mundo aqui tem algum caso de alguém que se divorciou na família, já teve alguma doença muito grave na família. Todo mundo, todo mundo. O Senhor, Legal. ele só quer usar essas histórias que às vezes alguém na sua família teve uma doença muito grave e foi curado. Só que se você não Verdade. conta esse trem para alguém, cara, vai ter uma pessoa que tá doente também, tá precisando só desse ânimo de fé, tá precisando só dessa, sabe, desse empurrãozinho. Mas você, não, mas eu tenho medo. Cara, que medo? O negócio já aconteceu com você. A pessoa vai ficar com inveja, larga a mão disso, pelo amor de Deus. Eu acho que compartilhar, Rafa, é um dos maiores exercícios de amor ao próximo. E aí, cara, a gente começa a ver. Bom, Jesus falou que esse era o maior dos mandamentos. João, cara, escreve um negócio sobre o amor que eu fico bolado quando João escreve sobre isso. João fala assim: Amados, amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus
e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E João é muito categórico, ele fala assim: se você não ama, você não conhece a Deus. E aí, bicho, eu fico meio assim, cara. Então acho que compartilhar é um dos maiores exercícios de amor. Que... E aí fica aí uma dica para você descobrir quem conhece a Deus e quem não conhece. João, Verdade. no que eu tô falando, é o próprio João que É. falou. Se Vai não falar, ama, né? Se não sentir conhece a Deus, necessidade de porque amor. Deus é amor. Ontem também te ouviu a Roberta aqui, o Vinícius tá aqui, e aí o pastor tava lá ontem e ele virou e falou assim, cara, eu não sou, eu vou falar a verdade para vocês aqui, eu só amo vocês, quem sou eu para amar vocês, a minha carne? Só amo vocês porque eu me sinto amado por Deus. E por Deus me amar, eu amo É vocês. isso. E é justamente a chave, né? De nós servirmos pessoas, não é servir pessoas, né? Mas eu sirvo a Deus porque eu sirvo a Deus servindo pessoas. E quando a gente É porque investe isso, né, você a gente conhece a Deus, cara. reconhece a Você Deus. E aí a gente você sabe faz, quem Deus ama também. e aí a gente faz não porque ele vai fazer, porque ele já fez. É. E aí quando essa chave vira, cara, ele já me amou, então deixa eu amar o próximo aqui. Ele já fez por Deixa mim, eu, então deixa eu deixa eu fazer. amar quem o Senhor ama. Eu É, conheço tanto Ele, Rafa, que isso, eu não. A gente busca conhecer tanto ao Senhor que a gente quer amar quem Ele ama também. É isso, igual aquela coisa do seu amigo é meu amigo também. isso. Aham. Se eu gosto, cara, eu gosto dessa pessoa. Para você gostar de mim, é meio que a minha mulher, cara. Meu irmão, você pode me amar, mas se você não gostar da minha mulher, você não gosta de mim, cara. Ah, Porque eu vou é, estar sempre com ela, o meu olhar está nisso. Então, Deus, ele fala a mesma coisa, cara. Se você conhece a Deus, você conhece o que está no coração dele. E o coração do Senhor é em amar as pessoas. Jesus falou: o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. isso, Não negligencie a sua história de vida só para você. A sua história, ela só é validada no dia que ela liberta a vida de alguém. isso. É isso. Uau, top. A Luciane botou aqui, né? Meu Deus, me destravou agora. Ela não conhecia a Torá e saiu falando o que aconteceu com ela. Justamente sobre isso. O Lucas está falando de compartilhar aqui. A gente vê, Mateus não escreveu Apocalipse. João não escreveu Apocalipse, mas quem escreveu Apocalipse foi cada um compartilhou aquilo que viveu, aquilo que experimentou, aquilo que teve. E a gente às vezes quer falar de tudo, mas Deus deu algo específico, colocou um propósito de nós para a gente falar do nosso passado, aquilo que nós somos curados, aquilo que nós somos libertos. A chave do nosso testemunho é a chave da libertação de alguém, né? A chave da prisão de alguém. E é isso, cara, a gente compartilhar. Uau, que palavra. Ô, Benção. Rafa, você Benção. sabe de uma parada que eu me lembrei aqui agora? Fala. Cara, olha que loucura. O poder de alguém querer compartilhar uma coisa com outra pessoa. Você sabe que o livro de Lucas, ele foi escrito para um cara só. Uau. Lucas 1 vai dizer que o Lucas, que era. Bom, deixa eu Lucas guardar meu Pseudolito, né? favoritismo pelo autor. Lucas Pseudolito. Cara, o Lucas, ele investiu um tempasso da vida dele em estudar o que tinha acontecido com Jesus e os relatos que tinha acontecido com Jesus. A Bíblia conta em Lucas 1, deixa eu abrir aqui, que ele foi. Deixa eu pegar minha Bíblia. Na Bíblia eu sou mais rápido. Ele foi, cara, procurar falar com as pessoas, Rafa. Ele foi procurar falar com as pessoas que viram pessoalmente. Olha só que loucura. Lucas 1:1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros dessas palavras, também me pareceu bem, tendo tido perfeitamente compreendido todas essas coisas, escrevê-las em ordem para ti, ó excelentíssimo Teófilo. Cara, Lucas escreveu uma carta para uma pessoa só. Esse trem aqui foi escrito para uma pessoa só. E ele virou uma mega base de fé. Lucas, ele tava tão interessado em compartilhar o que ele via, o que ele cria,
com um cara chamado Teófilo, que ele se dedicou tanto, mais tanto, que a cartinha que ele escreveu para o Teófilo virou nossa regra de fé. Cara, o que que Deus não pode fazer com a nossa história? Uau, O que que ele não pode fazer com a nossa história? uau. Top, top, top. É isso aí, Rafão. Cara, a nossa missão é muito maior, né? A gente, quando lê a É Bíblia, isso também muito diz, a nossa missão é maior. muito maior. E ele chama aqueles que Muito maior. estão, né? Ele não chama os preparados. É, Uau. exato. A gente conhece o nosso propósito, é isso aí, cara. Se conecta, né? Benção. Cara, ora por nós aí, abençoa a gente aí. Claro. A diretora já fala aqui, a gente passamos aqui 8 minutos. As Vamos diretoras orar. estão aí. Tá, A diretora tá aí. elas estão Gente, todas alguém tomou posse da acordadas. palavra aí? Alguém foi Eu abençoado, espero que foi edificado, alguém alguém tenha tomou sido posse. abençoado, porque eu fui. Eu fui demais, cara. Que palavra, que bênção. Várias chaves aqui de destravar. Depois eu vou juntar os 2 vídeos lá, a gente vai postar lá, vai ser bênção. Deixar essa live, tem que deixar aí salva aí, que foi bênção. Poderosa. Bom, Em nome de Jesus. vamos orar. Agenda do Lucas Jesus, fechado uma semana por aqui, Rafa. Amém. Vanderlei, amém. é, Amém. Glória a Deus. vou fazer essa live aí mais tarde. Tô brincando, vamos fazer isso cedo mesmo. Cara, eu falei assim, vamos fazer essa. Eu pensei até mudar o horário, mas eu falei, cara, hoje tem culto, né? Mas a gente pega um outro dia e faz Não ao vivo. muda não, cara. Não muda não, que eu tô querendo me tornar uma pessoa matinal aí, tô aprendendo com você. Amém. É, Rafa, amém. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Amém. O pessoal recebeu, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Ora para nós aí, pastor. Abençoa. Vamos orar. Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pela sua palavra. Porque se tem alguma coisa que a gente pode se ancorar é na palavra, porque ela alimenta a nossa fé, ela alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e ela também alimenta o nosso corpo. E compartilhar as coisas que o Senhor faz conosco para outras pessoas, sem medo de julgamento, sem medo de sermos taxados disso ou daquilo, sem insegurança, Deus, de às vezes não ter talvez uma eloquência ou de não ter um conhecimento bíblico absurdo, mas Deus nos dá a simplicidade de compartilhar com as pessoas o que o Senhor faz por nós, o que o Senhor faz na nossa vida, o que o Senhor fez na nossa vida. E Deus, porque isso a gente sabe que pode salvar outras pessoas. A nossa vida ela foi criada para isso, para poder ser um estandarte, para poder ser um outdoor das coisas que o Senhor pode fazer. Então, Deus, assim como Jesus disse para aquela mulher no poço, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, nos ensina a fazer o que nós fomos chamados para fazer, o que nós nascemos para fazer, não só o que nós queremos, mas não deixa as coisas ficarem só no campo do querer, deixa as coisas ficarem também, Deus, no campo do executar, no campo do real. Traz, Deus, os nossos sentimentos. Às vezes a gente quer muito, mas a gente não consegue fazer. Mas então, Deus, ajuda a gente a trazer isso de dentro do coração para a verdade, para que se cumpra essa palavra, para nós podermos te adorar tanto em espírito quanto em verdade. Guarda o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida, a nossa casa, nossos negócios. Deus, todos os nossos afazeres, porque nós dedicamos as primeiras horas do dia para o Senhor. Então, Pai, cuida de tudo para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Quantos tomaram posse em nome de Jesus? Pastorzão, tamo junto. Muito obrigado. Vamos marcar outras aí. O pessoal com certeza vai querer. Quem vai querer mais Vamos. aí, gente? Vamos sim. E aproveitar que essa eu sou um cara que eu preciso ser provocado. Isso. Eu tô aqui para isso. Vamos embora. Amém, amém, Bora. amém. Tamo junto. Cara, amo sua vida, amo sua família, amo seu ministério, seu chamado. Sabe disso. Quantas vezes eu preciso, falo, anuncio, declaro. Você é um presente de Deus na minha vida. Obrigado por tudo. Amém. É meu parceiro, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Tá todo mundo aí. Gente, amanhã às 7 horas tem mais. Deus abençoe vocês. Pastor, obrigado. Tamo junto, Abraço. gente. Tchau, tchau.